Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Pois é, pessoal, estava com uma saudade enorme de fazer vídeos para vocês, agora sem aquela voz constipada horrorosa qual eu estava quando eu gripei. Graças a Deus eu estou 100% recuperado, a garganta já está boa, o nariz também não está entupido, então finalmente eu posso fazer um vídeo aqui com uma dicção decente para vocês, né? Como vocês bem sabem, eu estou falando de Luanda aqui em Angola, porque eu fiz uma viagem na semana passada que graças a Deus ocorreu tudo bem. O avião não caiu no Oceano Atlântico, para a alegria de vocês inscritos e para a tristeza dos meus haters, né? Se bem que esse canal aqui ele é tão pequeno que ele nem tem hater ainda, cara. Eu até queria que tivesse, porque eu acho que ia movimentar um pouquinho mais as coisas. Mas pensando bem, acho que é bom até não ter mesmo, porque é um negócio que irrita a gente, né? A gente já não ganha porra nenhuma aqui pra fazer vídeo, ainda tem que aguentar a injeção de saco. Eu dou bloco mesmo e acabou. Então, sem mais delongas, pessoal, muito obrigado aqui pela paciência de vocês e vamos adentrar aqui ao tema, sem mais enrolação, que é sobre sorte, azar e aleatoriedades, que é um tema que eu vi poucas vezes sendo abordado aqui na comunidade e que eu acho que é de extrema importância para esclarecer algumas coisas. Então, vamos lá. Muitas vezes você já se perguntou se esse negócio de sorte existe, não é mesmo? Pois é, a sorte, o azar, o acaso e as aleatoriedades estão muito mais presentes em nossas vidas do que aquilo que a gente imagina. Algumas das matérias da matemática que estudam esses fenômenos são a probabilidade e a estatística, sendo a probabilidade a responsável por quantificar a aleatoriedade e incerteza dos eventos, e a estatística a responsável pela coleta, descrição e análise de dados. Existem eventos nas nossas vidas que são inteiramente fruto do acaso, como por exemplo ganhar na loteria, ter um filho homem ou encontrar uma pessoa inesperada em um local inesperado. Se tudo em nossas vidas fosse regido apenas por probabilidades, os matemáticos seriam milionários. E isso não acontece porque existe o fator sorte. Então, um exemplo que eu gosto muito de falar quando eu abordo esse tipo de tema é sobre um amigo meu que eu tenho. Há 10 anos atrás, mais ou menos, ele estava trabalhando com o tio dele e em uma obra, né? Porque ele era auxiliar de pedreiro. E em uma dessas obras que ele foi trabalhar, ele acabou conhecendo a atual chefe de serviço dele. Ele simplesmente estava fazendo uma obra na casa dela. Ela gostou, simpatizou com ele, o chamou para trabalhar no ministério a qual ela trabalha, né, que é o Ministério das Relações Exteriores, e ele está lá até hoje, está muito bem, ele presta realmente um excelente serviço, tanto é que ele já subiu de cargo várias vezes e tal. E aí você pode pensar, pô, é mérito dele, né? Porque se ele não trabalhasse bem, se ele fosse um irresponsável, se ele faltasse, né? Ele poderia ter dado azar, poderia não ter tido essa chance. Mas, e se, por exemplo, nessa obra que ele estivesse fazendo, a chefe dele estivesse doente? Tivesse uma outra pessoa cuidando da casa, né? Ou então se ela, sei lá, tivesse de mau humor nessa época, tivesse, sei lá, com algum tipo de comorbidade, tivesse feito uma viagem e tivesse, sei lá, uma outra pessoa cuidando da casa que não fosse ela e que de repente não tivesse a mesma demanda, né, por funcionário que ela tinha no local dela. Ele certamente não importaria o quanto que ele fosse competente, mas se ela não estivesse nesse local, se ele não tivesse tido essa oportunidade que é inteiramente fruto do acaso, ele não trabalharia nesse ministério hoje. Assim como, por exemplo, a pessoa que está na música, a pessoa que está se enganando na vida hoje, ela depende de muitas coisas do acaso. Então, por exemplo, você pode tocar bem, você pode ser um cara talentoso, mas se você não conhecer a pessoa certa na hora certa, que te dê a oportunidade certa, você não se engana na vida. Então, essa é a principal diferença entre quem faz sucesso e quem não faz. Muitos e muitos desses famosos aí, se eles não conhecessem determinadas pessoas, eles estariam até hoje tocando em boteco. Né? Como é muito comum, a maioria, 90% dos músicos tocam em barzinhos, tá? 10% ou menos do que isso é que consegue realmente ter uma trajetória de sucesso, cantar na televisão, fazer shows com cachês altos e etc. Então veja que o acaso ele está muito mais presente e esse tipo de informação é muitas vezes omitida convenientemente por pessoas que querem vender essa esperança para você de que, olha, para você ficar rico, basta que você seja um cara esforçado, trabalhador, que você acorde 5 da manhã todos os dias e blá 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 blá. E a gente sabe que na verdade isso não é bem assim. Uma história que eu gosto muito de falar também é a respeito daquele João Amoedo, né? Que ele fez um aporte, se você ver a história dele, ele trabalhava num banco, né? E aí, acho que ele trabalhava até no Banco Itaú. E quando ele trabalhava nesse banco, o Banco Itaú ele estava muito perto da falência. Então, o que ele fez? Ele começou a fazer aportes, começou pouco a pouco a comprar ações da empresa até se tornar um dos sócios majoritários.
E veja o que aconteceu. O banco ele estava para falir, ele fez uma aposta de que o banco, né, pudesse mudar de quadro. O que aconteceu? Então o banco ele foi comprado por uma companhia, que aliás eu acho que é dona dele até hoje. Se eu não me engano, o Itaú ele está vinculado ao Unibanco, né? Então ele juntou, tá uma companhia enorme. E aí essa companhia injetou não sei quantos bilhões de reais aí no Banco Itaú. O Banco Itaú fez uma virada de chave enorme, começou a ter um aporte de ações muito grande, porque as pessoas viram confiabilidade nesse banco. Então as ações começaram a valer não sei quantos bilhões. Então de uma hora para outra o João Amoedo ele virou milionário. Só com esse investimento que foi arriscado. E se, por exemplo, esse grupo não comprasse o Banco Itaú? Se, por exemplo, o Banco Itaú fosse à falência, assim como vários e vários outros bancos já foram, o João Amoedo certamente não seria milionário hoje, certamente ele seria mais um cara aí trabalhando de gerente de banco ou coisa do tipo, no máximo, né? Então veja que, nesse caso, dependeu dele fazer um investimento de alto risco e contar com o fator sorte. Ele fez uma aposta que teve 50% de chance de dar certo e 50% de dar errado. Então, muitas vezes esse pessoal eles vendem essa esperança de que não, se você comprar meu curso de marketing digital, você vai ficar bilionário e tal, não sei o quê. Quando esse pessoal vende esses cursos, né, tipo esse Thiago Fint, não sei o quê e tal, é comprovadamente constatável que apenas 2% dos alunos desses cursos realmente conseguem o que é prometido nesse curso. Por quê? Porque não depende só deles, depende de flutuações do mercado, depende de uma série de fatores, depende, por exemplo, da economia tá boa, nossa, depende de uma série de fatores mesmo, assim, o fator de você se ingrar no negócio seu, você tem que pegar um tempo bom, você tem que pegar tem um conjunto de aleatoriedades inimagináveis, assim, que fazem com que uma pessoa seja rico ou não. Assim, as pessoas não têm ideia, mas é isso que acontece. Por isso que eu sou totalmente contra aquela frase do Silvio Santos, né, que ele falava muito que para você ficar rico 90% 10% inspiração, é um pouquinho de inspiração, maioria de transpiração e um pouquinho de sorte. Isso aí é totalmente errado, tá? O fator sorte combina muito. Caso contrário, se não for fator sorte, aí você tem conluios, né, com o governo. Geralmente esses caras eles fazem muita coisa, por exemplo, que é contra a lei, né, eles fazem acordos, eles burlam regras e etc. Tem uma série de coisas que esses caras fazem, tá? Quando não é o fator sorte. Se você for uma pessoa 100% honesta mesmo e trabalhar, na maioria das vezes as pessoas elas simplesmente terão uma vida mediana, tá bom? Então, é isso que eu queria falar nesse vídeo, um vídeo hoje um pouquinho mais curto, tá? Que as pessoas elas querem muito, né, contar com mérito, com isso, aquilo, e a verdade é que não, a questão da sorte ela varia muito. Mas bom, existe uma coisa que você pode fazer para aumentar um pouco a sua sorte, que é o que? É se preparar, é aquele ditado, né, que até a Edna dos Incríveis fala, né, a sorte ela ajuda quem se prepara, e é verdade. A sorte ela é amiga da competência. Então, por exemplo, se você quer que a sorte te ajude, você tem que fazer a coisa certa. Então, se você, por exemplo, está num jogo de futebol, eu gostava muito de brincar com isso com os meus amigos, né? Quando a gente falava, cara, tem dia que se você chutar a bola na bandeira de escanteio, ela bate em alguém e vai pro gol. Agora tem dia que você chuta, mas parece que não é o seu dia de fazer gol. Isso é verdade. Mas que para que você faça o gol, o que você tem que fazer? Você tem que chutar. Você tá ali, em vez de você ficar moscando com medo, você tem que tomar atitude. Você tem que pensar, pô, eu quero fazer o gol, e você chuta. Se a bola vai pegar no goleiro, vai pegar no travessão, pegar nas costas dele e entrar pro gol, aí já é outros 500. Mas para que a bola entre, você tem que chutar, certo? Ou seja, você tem que fazer a coisa certa no momento certo. É isso. Então, por exemplo, a sorte ela só vai ajudar a pessoa que acordar cedo, a pessoa que vai. Agora, não é sinônimo de que se ela acordar cedo, ela vai ficar milionária. Não. Mas se você ficar dormindo até tarde e não fizer nada, a sorte ela também não vai te ajudar, entendeu? Então é necessário que você tenha esse equilíbrio de não subestimar a sorte, certo? Não achar que só com o seu esforço você vai enriquecer ou coisa do tipo, né? Até porque vocês já sabem muito bem qual é a minha opinião acerca da riqueza. Eu acho que poucas pessoas realmente serão ricas, entretanto, a maioria das pessoas
tem capacidade de ter uma vida confortável, tá? E ter uma vida confortável basta para a maioria das pessoas. Essa questão de você querer almejar grandes quantias de dinheiro, isso é tudo ilusão. Isso daí é fruto, tá, de vazio existencial a qual as pessoas acham que só preencherão com o dinheiro. E elas ficam nessa busca que muitas vezes faz com que elas caiam em ilusões, caiam em golpes e etc, etc. Tá? Então a maioria das pessoas elas têm uma condição de ter uma vida confortável. Você pode, por exemplo, abrir um empreendimento seu, você pode estudar para um concurso público, você pode crescer na área do seu trabalho. Se você não quer ficar na CLT, vira um prestador de serviço, você pode fazer um curso ali de elétrica, pode fazer um curso, sei lá, de assentamento de piso e etc. Você pode virar um prestador de serviço, abrir um CNPJ, trabalhar por conta própria e ganhar dinheiro também. E viver uma vida confortável. Você pode consertar ar-condicionado, enfim. Existe uma gama de várias e várias coisas que tem uma demanda muito grande, principalmente hoje em dia, que essa molecada de hoje é pouco hábil, né, para fazer esse tipo de coisa. Então, no futuro, tá, a prestação de serviço vai ser um negócio muito valorizado, tá bom? Então fica a dica aí para vocês, tá bom? Nunca foi tão fácil se destacar como no mundo de hoje, porque a gente tá cheio de bunda mole por aí. Então, a maioria das pessoas tem que parar com essa ilusão de achar que não, se você acordar cedo você vai ficar rico. Não, existe muito essa questão da sorte, tá? Essas pessoas que são milionárias, ou elas são herdeiras, ou elas têm sorte, ou elas fazem algum tipo de golpe aí, algum tipo de ilegalidade ou então elas têm um fator de muita sorte. É isso, tá bom? Então é necessário que você tenha esse equilíbrio entre você não subestimar a sorte, mas você também não achar que é tudo dependendo de sorte. Não, é um misto. Você tem que depender da sorte, mas para que a sorte te ajude, você tem que fazer a coisa certa, tá bom? Espero ter ajudado vocês, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Se vocês concordam, se vocês discordam, comentem aqui na seção de comentários e até a próxima. Tchau, tchau.